Então, a beleza é um caminho para se conhecer Deus, a manifestação da beleza. Então, Santo Agostinho faz uma conexão entre a graça e Deus. Porque a manifestação da graça é a manifestação da presença de Deus, a envolver o ser humano em climas de misericórdia. Lembrando que Santo Agostinho, ele traz como princípio o pecado original. Então, só para a gente ter uma noção, o pecado original, ele se encontra inserido na queda de Adão, na tentação de Eva e queda de Adão. Tá claro isso? Então, só para a gente ter uma percepção, né? Qual que era o pensamento deles? Olha, como todos nós somos filhos de Eva, dentro da tradição judaico-cristã. Todos nós somos filhos de Eva. A Eva foi tentada pela serpente. Adão comeu do fruto. Porque o texto, em Gênesis, como título tem tentação de Eva e queda de Adão. A tentação é de Eva, mas a queda é de Adão. Adão e Eva, Adão e Eva, para além de serem pessoas que traduzem um marco inicial da trajetória humana do animal como animal racional, é também a simbologia do masculino e feminino em nós. Masculino e feminino em nós. Da razão e do sentimento em nós. Nós temos tanto Adão e Eva dentro de nós. Na nossa estrutura psíquica e tal. E aí, no capítulo 3 de Gênesis, nós temos o seguinte. Partindo do primeiro versículo. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor, teu Deus, que o Senhor Deus tinha feito. Esta, disse a mulher, a serpente, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Qual foi a orientação dada pelo Senhor? Pode comer de todas, menos da árvore que está no meio, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí a serpente fala o que com a Eva? É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Deus não falou que pode comer de toda a árvore do jardim? Eva responde, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. A orientação foi, come de tudo, menos do que está no meio. Então ela respondeu para ele. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha a serpente dando uma arrumada na lei. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa de se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, deu a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Só depois que abriram os olhos, comeu o fruto, abriu os olhos, que viram que estavam nus. E cozeram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim, pela viração do dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondido.
Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu a árvore, eu comi. Comi não, foi a mulher que você me deu como companheira que me deu. Ou seja, a culpa é sua, ninguém mandou você me dar. Me deu, comi. Disse o Senhor, Deus, a mulher: por que fizestes isso? E a mulher falou o quê? A serpente me enganou e eu comi. Culpa da serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizestes isso, maldita serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre teu ventre andarás, ou seja, a serpente andava naquela época, e pó comerás todos os dias da vida. E aí, gente, ele foi amaldiçoando todo mundo aqui. Amaldiçoou o Adão, a Eva ia sofrer com dor no parto, tudo figura, né? Figura metáfora. Que é modo de se explicar, de se entender a vida. Um modo que o povo hebreu tinha através dos mitos. Tem toda uma fundamentação por trás, tá, gente? Mas isso aí é só para a gente entender, é metáfora. Então, olha que interessante. Essa atitude da Eva de se deixar enganar pela serpente, com medo do fruto da Adão, isso significa desobediência a uma lei. Então, esse comer, primeiro que falou, pode comer de todas, menos da árvore que está no meio. Implanta-se na estrutura humana, saindo do animal primitivo, dos primatas superiores, para a condição de ser humano. Pronto, agora a liberdade de escolha. Porque naquele momento ela podia escolher infringir a lei ou não, infringir a orientação ou não. Ela foi, através da liberdade, comeu do fruto, deu para Adão. Uma vez que você escolhe, você tem consequência da escolha. Isso é o resultado. Com isso, você tem o quê? Entendimento. E assim, através desse mito, através desse símbolo, inicia toda a estrutura. O fruto que Eva comeu é objeto do desejo. A serpente são os interesses que são rasteiros imediatistas, né? Que não transcendem, né? Por isso que a serpente é interesse imediatista. E aí que vem a questão importante. Por quê? Para um modo de se explicar o mal que existe no ser humano, o erro que existe no ser humano, as nossas tendências que são inferiores, a leitura que os pais da igreja fazem dos crimes da humanidade ao pecado original, para dizer, isso Eva cometeu o delito, junto com Adão, e isso vem recaindo sobre toda a humanidade, porque nós somos filhos de Eva, então nós herdamos o erro de Eva. Esse é o pecado original. E aí vem um pensamento, então todo mundo já está condenado. Né? Se todo mundo é filho do pecado original, filho de Eva, filho do equívoco, então está todo mundo condenado. Mas aí vem ele e diz, mas tem a graça. E ele vai mostrar para gente o quanto que a beleza é a manifestação divina e a graça também. Que a graça é porta aberta para a conversão. O que seria a graça? Seria uma expressão de misericórdia que nos envolve, que nos auxilia. São aquelas situações do dia a dia onde nós recebemos uma bênção. Onde alguém manifesta sua misericórdia conosco, alguém nos cuida, nos trata bem. Essa é uma pessoa que você nem conhece. Então, na percepção de Santo Agostinho, aquilo é a graça. É a manifestação da graça. Então, se fosse por mim, eu teria com certeza a condenação. Mas eu posso ser salva pela graça. E aí vem uma coisa interessante, que é o seguinte, porque o pecado original seria o caos que a gente vive, né? O caos que a gente vive de compreender uma vida só por si, que se eu for depender de mim sem ensino, sem princípio nenhum,
eu estou mais ou menos enrolada. Mas se eu tiver um princípio, algo que me ajuda a refletir, raciocinar, opa, eu acho que já dá para viver com um mínimo de segurança emocional, ainda que tudo esteja um caos. E aí vem um ponto importante, que é o seguinte: a graça existe e a graça é prova da misericórdia divina. E aí eu posso viver segundo a minha natureza ou posso viver segundo a graça. O que seria viver segundo a minha natureza? Seria viver segundo a minha tendência, as minhas tendências, aos meus impulsos, aos meus instintos, aos meus desejos. Isso é viver de acordo com a natureza. Natureza do pecado original, herança, a sombra humana. Isso é viver de acordo com a natureza. Ou eu posso viver segundo a graça. O que seria isso, viver segundo a graça? Seria eu viver, olha, é o que Paulo dizia assim, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, Paulo ficava dividido entre o bem que ele queria fazer e o mal que ele não queria fazer. Mas em determinado momento ele foi esforçando, ele foi entendendo, ele foi aprofundando no ensino, ele foi renunciando às várias questões e chegou a determinado momento ele diz, já não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Isso é o viver segundo a graça. E aí que entra a beleza do processo. Por quê? Eu posso ser arrastada pelo desejo, meu desejo me dominar, meu desejo ir à frente de mim, ou eu posso criar um processo que a gente refletiu na primeira aula, relacionado a vício e virtude com Pitágoras, que a virtude é a felicidade plena, que é a justa medida, e o vício são os extremos, é a falta ou é o excesso. Se depender da minha natureza, eu fico tombando entre excesso e falta, excesso e falta, excesso e falta. Mas se eu acho segundo a graça, eu procuro me ajustar, é a justa medida. Por isso que Jesus diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede, como se fossem necessidades básicas da criatura humana. Para você se manter na existência, vivo, você precisa de comer e beber. Então é como se Jesus estivesse dizendo para a gente que a gente precisa desenvolver uma fome, uma sede de justeza de atos. Da justiça partindo de nós, a gente ser justo, da justa medida, que é o caminho do meio, não tombar pelos excessos. É nesse sentido. Isso é viver o quê? Mediante a graça. E não é o outro que vai determinar o que é a justa medida para mim, sou eu. Consegue perceber que isso não é uma regra ditada de fora? E sou eu que percebo os meus excessos e vou me organizando? Que eu preciso me conhecer. Então, aí que está a diferença entre o viver mediante a natureza e viver mediante a graça. Então, por exemplo, se a gente pega a passagem do personagem Zaqueu no Evangelho, o Zaqueu, um homem de baixa estatura, não vou pegar na íntegra não, mas eu vou colocar a referência aqui para vocês pesquisarem depois. Zaqueu, um homem de baixa estatura, era chefe dos publicanos, morava em Jericó, ouvindo que Jesus passaria por ali, ele sobe numa figueira brava, num sicômoro, para ver Jesus, que ele era pequenininho. Quando Jesus passa, Jesus olha para Zaqueu, desce daí que hoje eu vou pernoitar na sua casa. E Zaqueu recebe Jesus em casa com maior alegria. Possivelmente Jesus compartilhou alguns princípios ali, que mexeu com Zaqueu, a ponto de espontaneamente Zaqueu virar e dizer, Senhor, eis que hoje dou a metade dos meus bens aos pobres. E se eu tiver causado mal a alguém, eu irei restituir 4 vezes mais.
o princípio semeado no coração de Zaqueu mexeu com Zaqueu a tal ponto dele ultrapassar a sua própria natureza. Dele visualizar o ser superior em si, aquilo que ele poderia ser. Quando eu percebo que eu posso ser, eu invisto nisso, eu vivo partindo disso. É a fala do filósofo que diz: se eu não sei a qual porto eu quero chegar, nenhum vento me é favorável. Você quer ir para onde? E aí o vento será favorável. Não, eu quero viver em sintonia com o sermão da montanha de Jesus, que é o código moral mais extraordinário dentro da tradição judaico-cristã, dentro da tradição cristã. Ali é um roteiro perfeito para a construção das virtudes, para pureza de sentimento, para bem-aventurança. Então, eu vou viver espelhando, eu vou viver buscando. Isso é viver de acordo com a graça. Porque, do contrário, a gente vive de acordo com a nossa natureza. E aí, Santo Agostinho fala uma coisa bonita, que ele diz assim: as pessoas que são mais tristes, as pessoas que se encontram em momentos de tristeza, eles estão mais próximos do real conhecimento de si. Porque tendem a olhar mais para dentro de si mesmas. Essas pessoas. Então, a tristeza é como que uma mensageira que nos volta para dentro. E aí, de alguma maneira, a pessoa se questiona: onde foi que eu errei? Como que eu posso melhorar essa situação? Como que eu posso melhorar essa realidade? E aí, dessa maneira, a gente já começa a perceber que o ensinamento de Santo Agostinho, a mensagem principal de Santo Agostinho, é uma mensagem muito mais de uma prática cristã, prática do ensino cristão, do que algo que fique apenas no campo da contemplação, do ensino. É muito mais algo em que eu sinto que faz de fato diferença no meu modo de pensar, sentir e viver, prático para a vida, do que algo apenas para ser revisitado, memorizado, né? Então, a gente percebe um Cristo muito mais presente, muito mais vital, né? Por isso que na Santa Ceia ele coloca corpo de Cristo, sangue de Cristo. Sangue é vida, é vitalidade. E o corpo é experiência, né? Então, isso é extremamente importante para a gente.